Diz assim a palavra do nosso Deus. Nós vamos ler a primeira sessão desse capítulo. Gênesis capítulo 32. Levantando Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava, e com ele 400 homens. Então passou os filhos a Lia, a Raquel e as 2 servas. Pôs as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás deles, e Raquel e José por últimos. Ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se à terra 7 vezes, até aproximar-se de seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou, e choraram. Daí, levantando os olhos, viu as mulheres e os meninos e disse: quem são estes contigo? Respondeu-lhe Jacó: os filhos com que Deus agraciou a teu servo. Então se aproximaram as servas, elas e seus filhos, e se prostraram. Chegaram também Lia e seus filhos, e se prostraram. Por último chegaram José e Raquel, e se prostraram. Perguntou Esaú: qual é o teu propósito com todos esses bandos que encontrei? Respondeu Jacó: para lograr mercê na presença de meu Senhor. Então disse Esaú: eu tenho muitos bens, meu irmão, guarda o que tens. Mas Jacó insistiu: não recuses, se logrei mercê diante de ti, peço-te que aceites o meu presente, porquanto vi o teu rosto como se tivesse contemplado o semblante de Deus, e te agradaste de mim. Peço-te, pois, recebe o meu presente, que eu trouxe, porque Deus tem sido generoso para comigo, e tenho fartura, e estou com ele, até que o aceitou. Disse Esaú: partamos e caminhemos, eu seguirei junto de ti. Porém Jacó lhe disse: meu senhor sabe que estes meninos são tenros, e tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se forçadas a caminhar demais um só dia, morrerão todos os rebanhos. Passe o meu senhor diante do seu servo, eu seguirei guiando-os pouco a pouco, no passo do gado, que me vai à frente, e no passo dos meninos, até chegar meu senhor em Seir. Respondeu Esaú: então permite que eu deixe contigo da gente que está comigo. Disse Jacó: para quê? Basta que eu alcance mercê aos olhos de meu senhor. Assim voltou Esaú aquele dia a Seir, pelo caminho por onde viera. E Jacó partiu para Sucote, edificou para si uma casa, e fez palhoças para o seu gado. Por isso o lugar se chamou Sucote. Oremos a Deus. Bendito Deus, mais uma vez na tua presença nos encontramos. Pedimos, o Senhor, por sua misericórdia, venha desvendar os nossos olhos, para podermos contemplar as maravilhas da tua santa lei. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Qual é o seu maior temor? O que é que você mais teme encontrar nessa vida? O que é que provoca em você um certo pânico de saber que você vai se encontrar? Você imagina, talvez de modo geral, a maioria das pessoas temem a morte. A maioria das pessoas temem a morte. Alguns vivem a vida extremamente cuidadosa porque tem medo de morrer. Outras pessoas talvez temem a morte mais outras coisas, por exemplo, temem perder o sustento, o emprego que elas têm, o conforto da vida, elas trabalham, elas têm riqueza, conquistaram o seu trabalho e temem perder isso. As pessoas, elas adquirem uma
uma tranquilidade nessa vida quando elas estudam até morrer para poder passar no concurso público e não ter mais medo de nada. Eu não vou mais perder meu emprego, porque eu tenho estabilidade no serviço público. Uns temem, outros encontram conforto em coisas que não podem dar conforto. São duas coisas distintas. Nós tememos muitas coisas nessa vida, mas também nós encontramos conforto em muitas coisas que não podem dar conforto, nem segurança para a gente. Por isso é um conforto aparente, é uma segurança aparente, momentânea. Ela não pode suportar o dia do julgamento, o dia em que as coisas vão ser reveladas. O texto descrito aqui no capítulo 33, ele descreve exatamente o temor de Jacó. Irmão, Jacó, como já conhecido a partir de toda a exposição feita até aqui da vida dele, ele foi um homem que ele conquistou o que Deus havia prometido a ele por meio de práticas ilícitas. Ele comprou do seu irmão direito de primogenitura, se aproveitando da fraqueza do irmão. O irmão, obviamente, é descrito no Novo Testamento como aquele que não encontrou lugar de arrependimento, mesmo quando chorou, clamando por isso, não teve arrependimento, porque também tratou o benefício de Deus como algo de menor importância. Mas isso não tira de Jacó a maneira equivocada de adquirir aquilo que Deus já havia prometido a ele. E quando ele rouba a bênção do seu irmão, por meio de uma trama juntamente com sua mãe, passando-se por seu irmão, sendo ele Jacó, passando-se por Esaú, sendo ele Jacó. E esse indivíduo, Jacó, ele adquire e foge, ele adquire as bênçãos que Deus havia prometido desde o ventre, quando ele disse para sua mãe que o menor seria senhor sobre o mais velho, e que o mais velho serviria o mais moço. Então, desde então, já se sabia quem ele era. Obviamente, Deus iria dar a ele aquilo que era dele, que pertencia a ele. Mas como Deus revela os seus decretos por meio da providência, né, por meio das coisas que acontecem, ele se manifesta a sua vontade por meio da vontade do homem. Isso é o grande paradoxo da história, não é? A vontade de Deus se revela por meio da vontade do homem e até mesmo por meio dos equívocos dos homens. Quando você, por exemplo, quando nós formos estudar a história de José, não tem texto mais clássico do que isso, do que ele quando ele chega no Egito como primeiro-ministro, depois de ter sido vendido, de ter sofrido por mentira da mulher de Potifar, ele chega ao poder e diz ali: não foram vocês que me venderam, foi Deus que me enviou adiante de vós. Isto é, a concepção dele agora era outra. Deus conduziu José para o Egito por meio das falcatruas dos seus irmãos. Essa é a grande tensão da história. E no final, Deus vai fazer a vontade dele, inequivocamente. Nunca você não vai olhar nunca para esse mundo como um caos, imaginar que Deus está perdeu o controle da situação, porque nenhum caos se iguala à história desse homem. E Deus faz exatamente o que ele quer, a vontade dele, no final. Jacó agora volta, depois de ter se encontrado com Deus num sonho, depois de ter enfrentado Labão, casado, conquistado família, homem rico, volta. Agora ele vai se encontrar com seu irmão. Ele vai enfrentar seu irmão face a face. Aquele que ele havia roubado, aquele que ele havia enganado, aquele que ele havia feito falcatrua com ele. E como é que ele vai lidar com isso? Como é que ele lida com isso? Agora, ele já não é mais um homem que engana. Ele já não é mais um homem que busca fazer as coisas do seu modo. Agora, ele percebeu que ele é alvo da infinita misericórdia de Deus. Esse é um ponto fundamental na vida cristã. É impossível, irmãos, alguém que foi alcançado pela graça e pela misericórdia de Deus não agir de conformidade com essa verdade. Por isso é incompatível
soberba com doutrina da eleição, arrogância com doutrina da predestinação. Não combina, são coisas que não pertencem uma à outra, não é da mesma natureza. É inequívoco um cristão que se ensoberbece, tendo sido ele fruto da graça e da bondade de Deus, somente da graça e da bondade de Deus. E esse homem, Jacó, ele reconhece isso. Há uma enxurrada no texto dessa expressão. Eu sou alvo da misericórdia de Deus, no capítulo 33. Você pode voltar comigo no texto. Se você... Essas são as expressões que ele usa continuamente. No versículo 5 em diante ele diz: levantou os olhos, viu as mulheres e os meninos e disse: quem são estes contigo? Respondeu-lhe Jacó: os filhos com que Deus agraciou a teu servo. Os filhos com que Deus agraciou. Ele não apenas mudou a vida dele, mas tudo que ele possuía era fruto da graça de Deus. Agora esse homem que age nessa perspectiva, que teve o coração transformado pela graça de Deus, vai se encontrar com aquele que enganou. Como é, irmãos, que nós lidamos com o erro? Qual é a nossa postura quando nós nos encontramos, quando nós revisitamos aqueles que nós enganamos? Como é que nós nos encontramos? Qual é a nossa linguagem? Como é que eu me porto diante daqueles que eu enganei? A Escritura Sagrada conta a história de um homem chamado Zaqueu, capítulo 19 do Evangelho de Lucas. E esse homem era um publicano, um cobrador de impostos. Segundo o texto, um homem muito rico, mas a riqueza que ele havia adquirido era fruto de desonestidade, de roubo, de engano. Quando Cristo entra na casa dele, diz o texto sagrado, Jesus o chama pelo nome. O chama pelo nome. Sempre me impressiona desse texto. Não é o fato de Deus conhecer o nome de todo mundo, não é isso que me impressiona, não. É saber que Ele conhece o nome do seu povo antes mesmo deles terem se rendido a Ele. Ele sabe o nome deles. O pastor conhece as suas ovelhas pelo nome. Zaqueu, desce. Zaqueu não havia ainda sido alcançado diretamente pela graça de Deus, pela salvação. Jesus entra na casa dele e eles conversam ali. Então diz o texto sagrado, Zaqueu disse: Senhor, todo aquele que eu roubei, eu vou devolver. Vou devolver 4 vezes mais aqueles em que eu fui desonesto, ou aqueles em que eu fui desonesto. O princípio da restituição. Esse é o princípio. A ideia do perdão que nós temos barato, não é? Essa coisa, eu faço mal a alguém, eu vou apenas dizer, tudo bem, está perdoado, mas o mal que eu fiz, como é que eu restituo isso? Como é que eu refaço isso? Qual o caminho que eu sigo? Daí a grande preocupação de Jacó em dar presentes a ele, em dar, aceita o meu presente, aceita a minha riqueza, aceita o que eu tenho. Porque Deus me deu de graça, mas eu tomei a bênção sua por meio do engano, e eu quero pagar. Aceita a minha riqueza, aceita o que eu tenho, recebe o que Deus me deu de graça. Como é que nós lidamos com pessoas que nós fazemos mal? Quando nós caluniamos irmãos, quando nós não temos zelo pelo nome do irmão. Como é que eu faço, irmãos? Como é que eu lido com isso? A pessoa proclama, fala, destrói a vida do outro, alto e bom som, para todo mundo ouvir, mas na hora de arrepender, ele chama a pessoa num canto e diz: me perdoa porque eu falei mal de você.
Como funciona isso? Qual é o padrão que eu tenho que seguir? O padrão bíblico da restituição. Eu preciso, irmãos, eu preciso fazer o caminho de volta. Eu preciso fazer o caminho de volta. Um dia, tempo desse, saiu assistindo um Fantástico tempo atrás. Uma coisa interessante no interior de uma cidade. Um jornalista, um locutor de rádio, disse que a ambulância da cidade, interior mesmo, tinha saído de um determinado lugar e a esposa do motorista estava nele e estava com outro homem e acusou a mulher de adultério. Isso ele falou em rádio, na praça, falou para todo mundo. Acabou a vida da mulher, acabou a vida do homem, destruiu ele na cidade. Isso ele falou no rádio. Aí depois foi constatado que era mentira, era outra pessoa, não era ela. Mas a mulher estava no caco. Resultado, ele teve que falar na rádio. Ele errou, ele cometeu um equívoco, ele pediu perdão para a família. Ele teve que falar de novo na rádio, para todo mundo. E veja, irmãos, num caso como esse, você não pode reparar. Mesmo que você fale de volta, mesmo que você diga, você não pode acatar cada pena que você lançou. Quando você difama alguém, você não tem como restituir a honra dele na mesma velocidade que você destruiu. Não há como fazer. Mas para o crente verdadeiro, não há uma importância nisso, mas o mais importante é a restauração do relacionamento e a certeza da consciência tranquila diante de Deus. Jacó tinha uma preocupação. Ele ia encontrar aquele que ele havia enganado. O que é que eu faço? Eu vou pagar. Eu vou devolver. Mas antes disso, antes dele se encontrar com seu irmão, nós no último sermão sobre a história da vida de Jacó, nós pregamos sobre o val de Jaboque. Ele se encontra com Deus. E é interessante essa relação, porque no capítulo 32, que é exatamente a conexão com essa história, ele temia, diz o texto do capítulo 32, ele temia encontrar Esaú face a face. E piorou a situação quando um dos mensageiros de Jacó trouxe a informação que Jacó ia com um multidão de presente para ele. Ele estava vindo com 400 homens. Olha, o homem que vem com 400 homens não vem para me dar meu presente. Ele vem para me matar. Ele está vindo destruir minha vida. E aí o temor aumentou mais ainda. A angústia aumentou mais ainda. E ele então, no momento em que ele temia ver o seu irmão, ele se encontra com Deus no val de Jaboque. Ele se encontra com Deus no val de Jaboque. E é interessante que nesse texto, ele luta com o Senhor, diz o texto sagrado, e Deus toca no seu quadril, né, e ele manca, junta, Deus perde para ele, mas é bem paradoxal essa história, porque aquele com um toque é capaz de alejar. Imagina se ele, como é que Deus perde para alguém? Você pode tocar e aleja. Essa coisa da misericórdia, né? A misericórdia é exatamente isso. Deus não dá aquilo que nós merecemos. Deus não nos concede aquilo que nós somos dignos de receber. Ele teve misericórdia dele como teve de nós. E ele diz: eu vi o Senhor. No capítulo 32, volte comigo em Gênesis, por favor. Diz o texto sagrado, verso 30 do capítulo 32. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. E veja que a preocupação dele era encontrar Esaú face a face. Agora, ele disse que viu a Deus face a face, e a vida dele foi salva. Isto é, ele foi recebido por Deus. Aquele que poderia não só destruir o seu corpo, mas poderia destruir a sua alma, ele foi recebido por ele. Ele foi acolhido por ele. Deus, antes
de fazer com que Jacó se encontrasse com Esaú, Deus se encontra com ele e diz: você foi recebido por mim. Você foi recebido por mim. O que foi que ele deu para Deus? O que foi que ele deu para Deus? Qual foi o presente que ele deu para Deus? Como ele está dando ali para Jacó, dando para Esaú. Um monte de coisa. O que ele está dando para Deus? Nada. A narrativa diz nada. Deus teve misericórdia dele. Porque ele não tinha nada para oferecer a Deus. Nenhum presente para dar para Deus. Não podia aplacar a ira de Deus. Ele não podia apaziguar a Deus. O próprio Deus foi quem concedeu paz a ele. Agora, uma vez recebido por Deus, ele encontrou aquele que tem poder não só de destruir o seu corpo, o seu gado, a sua família, mas aquele que tem poder de lançar no inferno o corpo e a alma. Quando ele se encontra com Deus e é aceito por Deus, agora qual o temor que ele vai ter? Quem ele vai temer para enfrentar? O que ele vai temer? Olhar face a face. Esaú podia matá-lo. Isso é tão claro no texto, irmãos. Quando ele diz assim, no versículo 8 em diante, perguntou Esaú: qual que é o propósito com todos esses bandos? Capítulo 33, 8 em diante. Perguntou Esaú: qual o teu propósito com todos esses bandos que encontrei? Respondeu Jacó: para lograr mercê na presença de meu Senhor. Então disse Esaú: eu tenho muitos bens, meu irmão, guarda o que tens. Mas Jacó insistiu: não recuses, se logrei mercê diante de ti, peço-te que me aceites o meu presente, porquanto vi o teu rosto, como se tivesse contemplado o semblante de Deus, e te agradaste de mim. A linguagem a mesma utilizada: eu vi o teu rosto, eu vi a tua face. É como se eu tivesse visto o semblante de Deus, e tu te agradaste de mim. Assim como ele viu a Deus face a face, e Deus o recebeu, e Deus se agradou dele, ele olha para o seu irmão e diz: eu vi como se tivesse visto o semblante de Deus. Eu fui aceito por Deus, agora eu vou ser aceito por você. Esse é um elemento importante dentro da estrutura, irmãos, porque isso remonta exatamente à própria narrativa da queda. É como funciona. O nosso problema não é relacionamento com as pessoas. O problema não é relacionamento pessoal. O nosso problema não é salvar casamento, não é salvar relacionamento pai e filho. Isso é sem nenhum valor, se o maior de todos os relacionamentos não for restaurado, que é a nossa relação com Deus. A primeira delas. Antes de Deus perguntar a Caim: onde está teu irmão? Ele perguntou a Adão: onde estás? A primeira grande ruptura no relacionamento foi entre Deus e o homem. Quando o homem se aparta de Deus, ele destrói o relacionamento com outra pessoa. Um irmão mata outro irmão. O patrão destrói o empregado. O pai não cuida do filho. O filho não honra o pai. Porque a relação com Deus foi quebrada. Antes de Jacó olhar a face do seu irmão, ele teve que olhar a face de Deus. Antes dele ser recebido pelo seu irmão, ele teria que ser recebido por Deus. Exatamente essa é a estrutura da própria lei. Os 10 mandamentos são exatamente assim. A primeira tábua da lei: a nossa relação com Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não tomarás o nome do seu teu Deus em vão. Lembra-te do dia de sábado para santificar a minha relação com Deus. E a segunda tábua da lei, mandamento, o 5º mandamento até o 10º mandamento.
que vai honrar pai e mãe, até não cobiçarás. Você tem a relação com o próximo. Essa é a estrutura. Na oração dominical, o Senhor Jesus nos ensina: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. A linguagem, venha o teu vontade, assim na terra como nos céus. Aí vem o pão nosso de cada dia, as coisas que eu preciso. Perdoa-me, perdoa os meus pecados, assim como eu perdoo os que me têm cometido pecado, os que têm pecado contra mim. Veja, depois da minha relação com Deus, eu oro em relação a Deus, então, em segundo, a minha relação com o próximo. Essa é a estrutura de toda a teologia bíblica. A primeira grande relação, o primeiro grande relacionamento que precisa ser restaurado é com Deus. Por isso Jacó, antes, temia encontrar Esaú, mas ele teve que encontrar aquele que era, a quem ele deveria temer de fato, a Deus. Ele foi recebido por Deus. Então ele se encontra com seu irmão. Eu vi o teu semblante como o semblante de Deus. É verdade que a linguagem de Esaú é diferente, não é? Aquele homem que, usando as palavras, não é, de palavras da mãe deles, quando ela disse categoricamente: teu irmão Esaú quer tirar a tua vida, foge. Foi essa última vez que ele ouviu acerca do seu irmão. Ele quer tirar a tua vida. Então, quando ele se encontra com seu irmão, ele temia aquele que podia tirar a vida, mas ele teve um encontro com aquele que não apenas tira a vida, destrói o corpo, mas pode também destruir a alma. O que é que eu vou temer se aquele que pode não apenas destruir o meu corpo, mas a minha alma, e que poderia me destruir com uma única palavra, e que eu não poderia nem olhar para ele, porque ele é santo e eu sou pecador, se aquele que tem toda a santidade me recebeu, não me destruiu, eu fui aceito por ele, o que eu vou temer nessa vida? Qual é o temor que pode me abalar? Quantos medos nós temos? Quantos medos nós temos? De enfrentar um pecado que eu cometi no passado, alguém que eu fiz mal, um problema pessoal de relacionamento, medo de perder o emprego, medo da morte, medo de adoecer gravemente. Isso tudo nós somos sujeitos porque somos pecadores, mesmo ainda depois de termos recebido essa graça de ser recebido diante de Deus. Mas o meditar sobre essas coisas deveria livrar nossa alma desses temores. O meditar sobre essas coisas deveria livrar nossa alma desses temores. Você, para se livrar das suas fobias, você não precisa ir para terapeuta. Você precisa se encontrar com aquele que de fato tem poder para destruir não só o teu corpo, mas a tua alma. E não adianta nada se você não resolver o seu problema com Deus primeiro. As tuas fobias, elas vão ser piores no dia que você encontrar aquele que tem o poder de destruir o corpo e a alma, o Santo Deus. As tuas fobias são nada perto do medo e do pavor que vai assolar a tua alma no dia que você encontrar o Senhor, sem antes ter sido recebido por Ele. As nossas fobias, elas precisam de ser dissipadas.
Porque o maior de todos os nossos medos acabou. Fomos recebidos pelo Senhor. Como eu posso ser recebido pelo Senhor? Se Cristo for o meu representante diante de Deus. Se Ele for aquele que me conduz diante de Deus. Se as minhas mãos carregam o sangue do Cordeiro, eu sou recebido por Deus. Estava estudando sexta-feira com Maria Clara, filha de Fabio Sebastião, para a profissão de fé. E sexta-feira, estamos se encontrando na sexta para estudar, e nós estávamos estudando sobre o futuro. E me veio, no meio de vários textos lendo, impressionante, como o apóstolo Paulo, ele combatia os medos e os pavores da morte com a certeza daquilo que Deus já havia feito por ele. Irmãos, estar com Cristo, ele dizia, é infinitamente superior. Mas eu vou ficar aqui com vocês ainda um tempo. Eu preciso estar aqui, preciso ainda cuidar de algumas coisas. Mas estar com Cristo é infinitamente superior. Que medo da morte esse um dia. Eu quero estar com Cristo. Eu quero estar com Cristo. Ele dizia também, ele diz também, o sofrimento do presente, as angústias dele do momento presente. E aí é interessante, não que ele não se angustiava, não que ele não sofria, não que ele não passasse por essas depressões, mas essas coisas que eu passo agora, elas não se comparam com a glória e a se revelar na eternidade. Onde é que eu busco enfrentar esses meus medos? Exatamente na convicção e no meditar nessas verdades. Eu me encontrei com o Senhor face a face e a minha vida foi salva e Ele não destruiu minha vida. Eu vi o Senhor, eu fui salvo. Eu não posso temer. Essa narrativa, irmãos, ela nos leva de modo claro a um Jacó transformado depois do encontro com Deus. Ele se encontra com o seu irmão. Ele vai restituir o mal que ele fez. E é tão interessante isso, porque até mesmo no texto, no próprio texto de Gênesis, no capítulo 27, quando ele se aparta do seu irmão pela última vez, antes dele fugir, ele encontra, ele beija, ele dá um beijo nele. Foi a última vez que eles se viram. E quando eles voltam, quando eles passam agora, quando eles se reencontram depois de um tempo distante um do outro, ele simplesmente beija o seu irmão. Ele simplesmente beija o seu irmão. É sabido que, como o texto do capítulo 33 descreve exatamente, ele se apega, ele se abraça, ele pula no seu pescoço, imagem interessante, e beija o rosto dele. É sabido que na história de Esaú não era um eleito de Deus. Isso é tão claro que até mesmo no capítulo 33, eles fazem um acordo para andar junto e Jacó não quer andar junto, quer que eles se apartem.
até porque eles eram ricos, não poderiam viver no mesmo lugar, mas também porque a caminhada de Jacó era uma e de Esaú era outra. Apesar dessa reconciliação, Esaú não era um homem de Deus. Mas aqui está implícito que aqueles a quem Esaú representava, que era a nação de Edom, que eram os edomitas, ele estava dizendo exatamente qual era o caminho que eles poderiam encontrar salvação, mesmo sendo filho de Esaú. Apesar de Esaú ser um homem não eleito de Deus, como diz o Novo Testamento categoricamente, mas ele deixa aqui explícito como que a nação que nascia dele poderia voltar, se ele beijasse aquele em que o pai abençoou. Ele não poderia ser abençoado fora de Jacó. Para ele receber a bênção, ele teria que ser abençoado em Jacó. Mesma linguagem do Salmo 2, beije o filho, para que não se acenda ainda. Como diz o livro do profeta Amós, no capítulo 9, quando ele descreve acerca da reconstrução do tabernáculo caído de Davi, ele fala dos edomitas que vão adentrar a esse tabernáculo. E lá no livro de Atos, quando eles aplicam essa profecia por meio do colégio apostólico, eles dizem que quando os gentios entram na comunhão dos santos, ali se cumpria a profecia de Amós, que era a entrada de Edom no meio da família de Deus. Edom que nasce com Esaú. Eles voltam ao Senhor, porque eles vão confiar, crer no Senhor. Não haveria outra possibilidade, nem mesmo Esaú sendo um homem não eleito de Deus. Era claro que eles se apartam dali e não se encontram mais, mas a verdade é, o caminho estava traçado. A maneira que poderia fazer o seu povo voltar seria submetendo-se a Jacó e para quem ele apontava. E ainda, irmãos, esse texto nos ensina alguns aspectos, eu gostaria de aplicá-lo rapidamente à nossa vida, de modo prático, dentro daquilo que o texto sagrado nos ensina. Primeiro ponto que eu gostaria de tratar com os irmãos. A nossa fala, como nós falamos. Pensar antes de falar. A sabedoria. É impressionante que nesse texto, Jacó, ele é um homem que ele não só mede as suas ações, ele vai, cada passo que ele dá em direção a Esaú, ele planeja os seus atos. E não apenas os seus atos, mas aquilo que ele vai falar. Ele planeja aquilo que ele vai falar. A sabedoria se revela aqui. Ele aprendeu através da humilhação e do quebrantamento. Ele aprendeu a arte de falar a verdade com graça. A arte de falar a verdade com graça. É o que o Novo Testamento nos ensina. Falar a verdade em amor. O modo como Jacó se dirige ao seu irmão. A fala, a linguagem dele. Era de um servo, mesmo sabendo que ele era Senhor. A linguagem dele era de um servo. E ele conquista Esaú por meio da sua humildade. Ele conquista Esaú por meio do modo como ele fala. Exatamente como Cristo. Manso e humilde. Quando precisou falar áspero, falou, mas as palavras de Cristo são palavras no tempo certo e com a graça que só pertence a Ele. Porque o reino de Deus não é conquistado senão pela palavra. Os inimigos vão se dobrar por meio da palavra. Porque a obra que Deus já realizou em Cristo, destruindo o inimigo, vai ser manifestada por meio da igreja pela palavra. O modo como falamos, a pregação da palavra, o ensino da palavra. Por isso Paulo exorta aos jovens pastores
Fale a verdade em amor. Seja manso, paciente, longânimo, para que Deus possa trazê-los ao arrependimento. E Ele vai trazendo a palavra para que haja mudança. E exatamente assim como Jacó faz, ele fala de modo certo e gracioso para com seu irmão, aplacando a ira dele. Aplacando a ira dele. E ainda, o perdão. Aqui Jacó, irmãos, ele é exatamente o princípio da linguagem do perdão. Jacó entrega o seu presente, entrega os presentes a Esaú. E Esaú resiste, mas aceita. Resiste, mas aceita. Ele pede, recebe o meu presente. Eu tenho muita riqueza, eu não preciso. Mas não é porque você tem, é porque eu quero lhe dar. E ele recebe. Recebe exatamente indicando que ele perdoa o seu irmão. Era essa a angústia. E como nós ouvimos também, o princípio da submissão. Jacó era o líder daquela família. Ele prefigurava aquele que governa, Jesus Cristo. E ele, de modo claro e direto, ele se submete até mesmo a esse inimigo. Mas Jacó, aqui em submissão, age para ganhar aquele que poderia talvez destruir ele e a sua casa. Esse é o modelo de serviço, o modelo da linguagem, o modelo da ação. Não é exatamente assim que Cristo nos ensinou? No meu reino, quem quiser ser o maior, seja o menor. Quem quiser ser grande, seja o servo. Porque eu não vim ser servido, eu vim servir e dar a minha vida por resgate de muitos. Exatamente, esse é o modelo do governo de Cristo. Esse é o governo de Cristo, como Ele governa. E como nós deveríamos governar. Como nós deveríamos governar. Você conhece o líder porque ele é servo. Não porque ele manda, mas porque ele é servo. E a linguagem de Jacó, a vida de Jacó, aponta exatamente para esse princípio. O princípio de que agora aquele homem que tudo era para ele, agora busca o que é dos outros. E o que ele quer é a restauração do relacionamento. E por último, ele representa exatamente a linguagem da bem-aventurança. Daquela que diz, bem-aventurados pacificadores, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles verão a Deus. Lá em Mateus capítulo 5 ainda, quando o Senhor diz, ouviste que foi dito aos antigos, pelos antigos, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Ele diz, se vocês agirem assim, vocês agem como o vosso Pai Celeste. Vocês são filhos de Deus. Por quê? Por quê? Porque quando Deus nos amou, Ele nos amou quando nós éramos ainda inimigos. Quando eu trato o inimigo dessa forma, quando eu ajo dessa forma, eu faço exatamente como Deus fez. Eu não sou aquele que vai criar confusão, eu vou trazer a paz. Eu não vou criar conflito, eu vou apaziguar conflito. Eu não vou criar contenda, eu vou apaziguar contendas. O meu papel não é criar problemas. Quando nós agimos como apaziguadores, nós somos chamados filhos de Deus. Filhos de Deus. Vamos orar.
Senhor bendito, nós te damos graças por tua palavra nessa manhã e te pedimos. O Senhor venha desvendar mais uma vez o nosso entendimento, para que a palavra ouvida possa ser aplicada ao nosso coração, possa trazer mudança na nossa alma, para teu louvor, Senhor. É o que te pedimos. Em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor.